Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós estamos de volta agora para fazer uma atividade que envolve a questão das expressões numéricas com adições e subtrações, certo? Bem, lá na atividade questão 1, o que é que pede? Calcule o valor de cada expressão numérica. Na letra A nós temos o seguinte, nós temos 30 mais a diferença de 50 por 12 menos 15. Professor, quem é que tem prioridade aqui? Tudo que tiver compreendido entre parênteses, né? Foi comentado que se você tiver a presença de parênteses, colchetes e chaves, certo? A prioridade na sequência é parênteses, depois colchetes e depois resolver o que tiver compreendido entre chaves, tá? Essa é o grau de prioridade, tá? Nas resoluções. Então vamos lá. Primeiro passo. O que é que eu vou fazer? Vou manter o 30, vou manter o sinal de mais e vou fazer logo essa operação da diferença. Olha só. Se eu tenho 50, se eu subtrair isso de 10, daria 40. E 40 subtrair de 2, portanto, o resultado final aqui vai ser quanto? 38, tá? Então, o resultado dessa diferença compreendida entre parênteses é 38 positivo. Quando você fizer o jogo de sinais, mais com mais, vai dar mais, certo? Aí você mantém o 15 e começa todo o processo novamente, tá? Professor, quem é que eu vou priorizar? Subtração ou adição? Não existe prioridade entre essas duas operações. Você vai priorizar aquilo que você achar mais fácil. Então, por exemplo, eu vou fazer logo a operação de adição, ou seja, eu vou associar esses dois primeiros termos à esquerda, tá? Então, vamos lá. 30 somado com 38, ora, 0 e 8 é o próprio 8, e esse 3 e 3 é igual a 6. Tudo isso subtrair de quem? De 15. Porque 68 é o resultado da soma do 30 com o 38. Pronto, o que me restou agora foi apenas a diferença desses dois termos. Você primeiro subtrai quem? As unidades, ó, 8 unidades menos 5 unidades, só me restam quanto? 3. E 6 menos 1, quer dizer, as dezenas, né? 6 menos 1 é igual a 5. Portanto, o resultado final dessa expressão numérica é numericamente igual a 53. Ainda na questão 1, eu pedi que vocês fizessem também a letra B, não foi isso? Então vamos ao que interessa, tá? Quem é prioridade? Tudo que tiver compreendido entre parênteses. Então vamos ao que interessa aqui, ó. Eu tenho 60 subtraído de 12. Use a mesma linha de raciocínio. Se eu fosse subtrair 60 de 10, daria 50. Então 50 menos 2, 48, certo? Menos, olha só, vou agora fazer essa operação que está compreendida entre parênteses, que é uma soma. 10 mais 20 é igual a 30, certo? Menos o 14. Vejam que eu estou tendo cuidado de destacar de vermelho, tá? O resultado das operações que foram compreendidas entre parênteses. Então, aí, ó, 60 menos 12, 48. 10 mais 20, 30, certo? Foi mantido o sinal negativo, foi mantido o sinal negativo aqui, certo? Então, vamos lá. Quem é que eu vou priorizar agora? Ora, você pode resolver logo aqueles que tiverem mais compreendido à esquerda. Porque, afinal de contas, ou você mantém o 48 e associa esses dois, que daria, olha só, 44, ou você pode fazer a diferença desses dois. Eu vou até fazer diferente para você entender o que é que eu estou dizendo, ó. Tá? Vamos só apagar aqui, destaque. Vou destacar esses dois termos. Pessoal, o que é que você percebe desses dois termos? Ah, professor, ambos são o quê? Negativos. Isso. Então eu vou manter o 48 com a mesma coisinha, ó. Ele não é positivo. E esse é negativo e esse é negativo. É como se eu tivesse um débito de 30 reais e um débito de 14. O que é que eu faço? Mantenho o sinal e soma, certo? 0 e 4 é 4. 3 e 1, 4 também. Então deu quanto? 44. Quanto é a diferença? Não ficou mais fácil? Ficou assim, ó. 48 menos o 44, o resultado vai ser apenas 4. Então vejam que o resultado final dessa expressão numérica é igual apenas a 4. Letra C. Professor, também tem a presença de parênteses. Exatamente. Então a prioridade é o que tiver compreendido entre esses parênteses. Só que, dentro do parêntese, também eu tenho prioridades. Quais são? Por exemplo, você pode aqui, ó, você tem uma diferença e tem uma adição. Eu posso fazer inicialmente essa diferença e depois a adição. Então vou abrir o parêntese e for fazer essa diferença, ó, 100 menos 35. Olha, 100 subtraído de 30 é igual a 70. E 70 menos 5 vai dar 65. Isso facilita muito a vida da gente, viu, pessoal? Aí o que é que eu faço agora? Mantém o mais 15, ó. Mantém esse sinal de mais compreendido entre os parênteses
e agora já passa para o segundo parêntese. Fazendo o quê? A operação que você achar mais conveniente. Eu vou inicialmente o quê? Associar esses dois primeiros termos. Ou seja, vou somar os dois, ó, tá? 5 e 0 é 5, 3 e 0 é 3 e 1 e 2 são 3. Então dá 335. Menos quanto? Menos 98. Eu vou só afastar aqui esse parêntese para ter espaço, viu? Menos 98. Pronto. E agora? Agora nós vamos fazer o que restou, que seria a operação de adição do resultado dos dois primeiros para somar com o terceiro. Que propriedade é essa? Associativa, né? Associei os dois primeiros e o resultado estou associando com o terceiro. Simples assim. Vamos lá. Ó. Bem, 60 com 10 dá 70. E esses dois 5 vai dar 80, né? Confere. Então a soma dos dois aqui é 80, certo? Mas, olha só, 335 subtraído de 98. Vou colocar separado, porque aqui é um pouquinho maior, né? Dá para subtrair 5 de 8? Não. Então vou pegar uma dezena daqui, aqui vai ficar 15. E aqui só vai ficar 2. Confere? Certo? Duas dezenas. 15 subtraído de 8 vai ser igual a 7. Confere? O 2 eu não posso subtrair de 9. Então eu vou tirar uma centena daqui. Então aqui vai ficar 2 centenas e aqui fica 120 menos 90. Mas para facilitar, você interpreta como se fosse apenas 12, entendeu? Subtrair de 9. 12 subtrair de 9 vai ser igual a 3. E aqui ficou 2 centenas, ó. Então o resultado dessa diferença de 335, vamos destacar, ó, por 98, o resultado final vai ser numericamente igual a quanto? A 237. Agora o que é que eu faço? Vou fazer uma operação de adição, né? Você vai ter aqui 80 somado com 237. Ó, 80 somado com 237. O primeiro dá 7. 8 e 3 são 11. Vai uma centena para cá, certo? Bem aqui, ó. E aqui vai ficar quanto? 3. Portanto, o resultado final vai ser 317. Tá certo? Como a gente queria demonstrar. Então, 317 é o resultado final da letra C, certo? Vamos à letra D da primeira questão ainda. Você tem 200 subtraído, olha só, dessa soma compreendida entre parênteses, e aqui você tem mais duas diferenças, né? Professor, quem é a prioridade? Que está compreendida entre parênteses. Então, vou manter o 200, manter o sinal de menos e vou fazer logo essa diferença. E quanto é 40 mais 50? É 90. Só que menos com mais vai dar menos, portanto, o resultado aqui final fica menos 90. Olha só, menos o 90, vou repetir, menos o 10. Aqui nós vamos ganhar tempo. Como assim, professor? Eu vou destacar os termos que são negativos, ó, menos 90, menos 10. Vou manter o 200, isso aqui você faz da forma que você achar mais conveniente. Professor, se eu quiser subtrair 290, depois o resultado subtrair de 90 e o resultado subtrair de 10, faz do jeito que você quiser. Mas eu acho mais conveniente você entender assim, ó. Mantém o 200, aqui é negativo, aqui é um termo negativo, aqui é um termo negativo. O que é que você pode raciocinar? Ah, professor, eu vou repetir o sinal e vou somar os três. Porque a ideia é como se fosse assim, ó. Eu tenho um débito de R$90, tenho mais um débito de 90 e mais um débito de 10. 90 com 90 é 180. 180 com 10, 190. Isso facilita muito a vida da gente, ó. Evita você trabalhar 200, né? Trabalhar bem menos, né? 200 subtraído de 90 vai ser numericamente igual a 10. Portanto, 10 é o resultado final dessa expressão numérica. Questão 3 diz o seguinte: Sérgio pensou em um número. Ele falou que número é esse? Não. Em seguida, adicionou 10. Depois, subtraiu 13 do resultado anterior, obtendo um valor 12. Em que número o Sérgio pensou? Então, vamos lá. O número que o Sérgio pensou, eu não faço a menor ideia. Então, vou chamar esse número que o Sérgio pensou de N. Entendeu? Para facilitar a minha vida, certo? Então, olha só. Sérgio pensou no número, tá? Ele pensou no número, que eu não sei que número é esse, certo? Em seguida, adicionou 10 a ele, tá? Então, vamos lá. Ele pensou no número, que eu não faço a menor ideia que número é esse. Adicionou, em seguida, adicionou 10 a esse número. Depois, subtraiu 13 do resultado. Adicionou, subtraiu 13 do resultado anterior, obtendo
o valor 12. Vou repetir. Sérgio pensou num número que eu não faço a menor ideia que número é esse, eu chamei de N. Em seguida, adicionou 10, quer dizer, ele somou, olha só, somou esse número com 10. Depois, subtraiu 13, quer dizer, diminuiu 13 do resultado anterior, N mais 10, e obteve 12. O que é que ele quer saber? Em que número o Sérgio pensou. Ou seja, ele quer que você determine exatamente o valor de N. Pessoal, aqui é interessante. Por quê? Aí você diz, professor, tem uma incógnita, né? E agora, como é que eu vou fazer? Com incógnita, fica complicado. Não, é só você ter atenção. Vamos raciocinar comigo. Eu vou repetir essa expressão do jeito que está aqui, só para você entender. N mais 10, fecha parênteses, menos 13, igual a 12. Eu vou colocar esse sinal de igualdade um pouquinho afastado para me mostrar o que eu quero, certo? Vamos raciocinar comigo. Pessoal, isso aqui trata-se de uma sentença matemática. O que é uma sentença matemática? Sentença matemática é uma expressão que envolve letras, que envolve números, tá? E que pode representar uma sentença matemática que envolva a igualdade ou uma sentença matemática que envolva uma desigualdade. Nesse caso, uma igualdade, certo? O que é que você entende? Toda equação, o nome equação, dá uma ideia, olha só, de quando você equacionar, é o mesmo que balancear. Então, para que essa sentença seja verdadeira, ou seja, para que essa igualdade se mantenha como verdadeira, qualquer mudança que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, funciona como uma balança, ó, para você entender. É como se essa expressão tivesse de um lado da balança e essa outra expressão tivesse do outro lado da balança. Por exemplo, se eu coloco um peso de 1 kg aqui, eu tenho que colocar um peso de 1 kg aqui para que a balança se mantenha em equilíbrio, não é assim? A ideia de expressão, tá? Aqui, ó, de equação de sentença matemática que envolva a igualdade é a mesma. Por exemplo, eu quero tirar esse 13 daqui. Como é que eu faço? Eu tenho que somar ele com 13 positivo, então eu vou ter que somar também o outro lado da igualdade também com 13. Nós chamamos esse lado da sentença matemática de primeiro membro e chamamos esse outro lado de segundo membro. Então vejam que eu somei o primeiro membro com 13 e somei também o segundo membro com 13. Por que eu fiz isso? Raciocina comigo. Quanto é mais 13 com menos 13? 0. Então o que foi que sobrou aqui? N mais 10. Menos o 0. Vai influenciar o 0? Não. Elemento neutro da adição e da subtração. Quanto é 12 com 13? 12 com 13 vai ser 25. Confere? Pronto. Cheguei bem aqui nesse estágio, vou afastar o 25 para cá para fazer a mesma coisa. O que é que eu quero determinar? O valor de N. Então esse 10 está atrapalhando, não é? É como se fosse 10 kg. Então, se eu tirar 10 kg de um lado e tirar 10 kg do outro, eu estou mostrando como se fosse massa, entendeu? Para entender. Vai mudar alguma coisa? Não, a balança vai continuar em equilíbrio. Ótimo, então, portanto, 10 menos 10 vai ser igual a quanto? A 0. Então só resta aqui N, ó. E quanto é 25 menos 10? É igual a 15. Portanto, qual foi o número que ele pensou? O número que o Sérgio pensou é equivalente a 15 unidades, tá? Então, se eu somar aqui, ó, 15 mais 10 vai dar 25. E 25 subtraído de 13 é numericamente igual a 12, como a gente queria demonstrar. Questão 5. Possivelmente, parece-me que é a última questão que tem aí, né? Diz assim: em uma sapataria havia 950 pares de sapatos. Vou destacar. Em uma sapataria havia 950 pares de sapatos. Nos 2 primeiros meses do ano, foram vendidos 380 e 420 pares de sapatos, respectivamente. Depois foram enviados à sapataria mais 330 pares de sapatos para venda. Quantos pares de sapatos agora nessa sapataria? Pessoal, vejam que isso aqui é uma situação em que envolve uma expressão numérica, não é não? Primeira coisa que você vai fazer, ó. Qual é a quantidade total de sapatos que tinham na sapataria? 950. Aí diz assim, nos 2 primeiros meses, vamos supor que seja janeiro e fevereiro, foram vendidos 380. Olha, se eu tenho 950 no meu estoque, ó, isso aqui é a quantidade total de sapatos que eu tenho agora, certo? Se foram vendidos 380, então eu vou subtrair 380 do que eu tinha, não é não? Isso no primeiro mês, vamos supor, janeiro, certo?
Aí, em fevereiro, o que foi que aconteceu? Ele vendeu mais 420, então menos 420. Lógico que eu vou subtrair do total de pares que eu tinha para vender, eu subtraí o que eu vendi, 380 em janeiro, mais os 420 que eu vendi em fevereiro, certo? Aí o que foi que ele fez? Ele ligou para o fornecedor e ele enviou mais 330 pares para complementar aí, né? Para repor, certo? O que ele tinha lá no estoque. Pronto. Essa é a expressão numérica que você vai resolver para saber a quantidade de pares de sapatos que você tem na sapataria agora, certo? Então como é que faz? Do jeito que você achar mais conveniente. O que é que eu vou, qual é a sugestão que eu dou? Numa expressão numérica que não envolve parênteses, nem colchetes, nem chaves, associe os termos positivos, depois associe os termos negativos. E assim fica bem mais fácil. Ora, eu tinha 950, a reposição foi de 330. Então vamos lá, vamos somar os dois. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 950 mais os 330. Lembrando que a ordem não vai interessar, a ordem da associação. E vou associar o menos 380 com menos 420. Vejam que as duas expressões numéricas, elas são iguais, certo? Qual é a diferença? Eu estou colocando os fatores positivos de um lado e os fatores negativos do outro. E vou fazer as devidas associações. Vamos lá. 0 mais 0 é 0, certo? 3 com 5 é igual a 8, confere. E 3 com 9 é igual a 12. Então dá 1.280, tá? É o estoque mais a reposição, certo? Menos. Eu vou colocar com sinal aqui vermelho, tá bom, pessoal? Com a corzinha vermelha, para mostrar o que vai ser tirado do estoque. 380 e 420, ambos são negativos, tá? Então, ó, 0 e 0 é 0, somei as unidades. Dezenas, 8 e 2 são 10, vai 1. Aqui já tinha 4, né? Então fica 5, mais 3, 8. Portanto, olha só, o que eu tinha de estoque mais a reposição deu 1.280 pares de sapatos. O que foi tirado em janeiro e em fevereiro, quer dizer, o que foi vendido foi 800. Então basta você fazer a diferença. Ó. 0 menos 0 é 0, 8 menos 0 continua sendo 8, e 12 subtraído de 8 é igual a 4. Portanto, o que é 480? 480 é a quantidade de pares de sapatos que há hoje, certo? Que há hoje aqui na minha sapataria como estoque, certo? Portanto, são 480 pares de sapatos, certo? Com isso, a gente encerra a resolução dessas questões.